Para isso, eu gostaria que todos nós nos colocássemos de pé e honrássemos a estes irmãos que durante todo este ano se empenharam no trabalho, no estudo da palavra do Senhor, e tendo alcançado média suficiente, agora estarão sendo coroados com a recepção dos seus diplomas. Vamos receber então ao som de um hino muito apropriado, louvando o Senhor enquanto eles estarão entrando no recinto. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não há segredo. Se Cristo comigo, vamos lá. Se Cristo comigo, vai. Vamos receber o paraninfo da turma, pastor Manuel Ribeiro, com a palavra. Senhores componentes da mesa, senhores ministros formandos, senhores e senhoras, que Deus nos abençoe e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma grande honra ter sido convidado pela turma Timóteo Ramos de Oliveira para ser paraninfo desta data tão especial. Para tanto, quero fazer uso da palavra de Deus e peço àqueles que têm as vossas Bíblias que as abram em Esdras, livro de Esdras, capítulo 7, e vamos ler o versículo 10. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Glorificado é o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus: pois Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir a lei e para ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas. Muito obrigado, podem voltar ao assento. A história nos conta que o sacerdote Esdras e escriba da lei de Deus, ele foi separado para realizar uma grande missão, que seria estabelecer ordem espiritual em Jerusalém a um povo que havia voltado da Babilônia, do cativeiro, e havia a necessidade de estabelecer cultos ao Senhor Deus e colocar aquele povo em boa ordem. Esdras ficou preocupado com aquela missão. E o que mais me chama a atenção é que este homem, sendo sacerdote e escriba, ele já tinha pleno conhecimento da palavra de Deus e da lei de Deus. O próprio livro de Esdras, capítulo 7, nós vamos encontrar no versículo 21 o rei Artaxerxes colocando
em evidência aqui o conhecimento deste homem, pois diz assim: agora eu, o rei Artaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros do território situado a oeste de Eufrates que forneçam tudo o que lhes solicitar o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus dos céus. Pelo que nós observamos, este homem, ele já conhecia bastante a lei, porque ele era um escriba, ele era um sacerdote escriba. Mas, observando o capítulo 7, o versículo 10, observo que Esdras, ele volta a ler tudo aquilo que ele já conhecia, tudo aquilo que ele já havia escrito, porque recebeu uma missão de estabelecer ordem espiritual e fazer com que o nome do seu Deus, do nosso Deus, fosse reverenciado e cultuado de uma forma altamente espiritual. E o texto que eu li diz: então Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para viver a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. 3 passos importantes este homem deu em seu ministério, embora já conhecendo a lei, porque ele era o escriba da lei. Recebendo aquela função, ele resolveu reler tudo aquilo que ele já conhecia, só que desta vez de uma forma especial. Diz a palavra de Deus que ele primeiro foi preparar o seu coração, isto é, ele foi fazer jejuns, ele consagrou a sua vida, ele se reservou em algum lugar especial e particular para reler tudo aquilo que ele já conhecia, mas porque ele tinha que dar um segundo passo, além de ler, ele tinha que cumprir a lei, porque ele ia ter uma função muito nobre, que era ensinar a lei do Senhor. Me parece que Esdras estava querendo ensinar para nós o seguinte: só podemos ensinar aquilo que nós cumprimos, não podemos ensinar aquilo que não cumprimos. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E Esdras deixa para nós aqui uma lição muito grande. Primeiro, ele preparou o coração, na oração, no jejum, na consagração, porque a missão era espiritual. Depois do coração preparado, aí sim, ele releu tudo que ele já tinha escrito, e o coração já estava em condições de cumprir o que determinava o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Cumprindo a lei do Senhor, aí Esdras estava habilitado, ele estava em condições de chegar diante de multidões e ensinar a palavra de Deus, porque alguém olhando a vida de Esdras podia falar assim: temos que cumprir o que esse homem está ensinando, porque nós somos testemunhas que ele vive aquilo que ensina. Então o primeiro passo na vida de um homem de Deus é preparar o coração para buscar a lei do Senhor, depois viver a lei do Senhor, e só depois ensinar aquilo que você leu, que cumpriu. Aí você vai ensinar aos demais, aqueles que vão buscar exemplo na sua vida para ter uma vida cheia de fé. Partindo desse princípio, senhores, eu coloquei aqui dentro da palavra de Deus alguns passos importantes que o obreiro deve dar, e eu creio que Esdras leu isso que eu vou aplicar para vocês, desfolhando tudo aquilo que ele já tinha escrito. Eu creio que ele não só leu, mas ele também cumpriu aquilo que já estava aqui. Primeiro passo que eu acho que Esdras leu, e nós também devemos ler para termos sucesso no nosso ministério, é nós termos em nossas vidas a glória de Deus. Falem comigo: preciso ter a glória de Deus. A palavra de Deus registra lá em Salmos 90, versículo 17: e seja sobre nós a glória do Senhor nosso Deus, e confirma as obras das nossas mãos. Isto é, antes de nós colocarmos as nossas mãos em ação, primeiro precisamos receber em nossas vidas a glória do Senhor nosso Deus. Aí sim, as obras das nossas mãos serão confirmadas. Quando foi Moisés que escreveu este salmo, eu creio que Esdras leu esse negócio, e ele já estava com o coração preparado e falou: Senhor, antes de chegar em Jerusalém para estabelecer o governo espiritual, eu quero que seja
vida, sobre as minhas mãos, sobre os meus pés, a glória do Senhor nosso Deus. Apenas ter o conhecimento da palavra, apenas ter o domínio da oratória, da homilética, mas não ter a glória de Deus, é tudo em vão. Não há como confirmar as obras das nossas mãos. É necessário constantemente pedir ao Senhor a glória de Deus. Quantos aqui querem a glória de Deus? Levante as vossas mãos. Também encontrei uma palavra magnífica, já que Esdras preparou seu coração para buscar aquilo que ele já tinha, que ele conhecia, e ele preparou para cumprir. Eu fui buscar exemplos no Velho Testamento daquilo que Esdras leu, é claro. Encontrei uma palavra magnífica que está escrito em Êxodo, capítulo 18, versículo 21, que é o conselho do seu sogro Jetro. E qual foi o conselho de Jetro para Moisés? Foi assim: mas escolha dentre todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e amigos e inimigos de ganhos desonestos. O conselho daquele homem Jetro para Moisés é que ele escolhesse líderes, mas que fossem homens capazes, homens tementes a Deus e principalmente inimigos de ganhos desonestos. Quando Esdras leu isso aqui, eu creio que ele estava preparado para cumprir a sua vida, isto é, buscar capacidade, ser um homem temente a Deus e ser um homem trabalhador, ganhando honestamente para a glória de Deus. Uma outra qualidade, um outro passo que Esdras também leu, eu creio, e ele estava em condições de cumprir em sua vida, eu encontrei, foi no livro de 2 Crônicas, uma passagem magnífica, maravilhosa, no capítulo 7, no versículo 14, é uma passagem muito conhecida de todos nós, que diz assim a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Eu pude perceber o quanto é importante essa passagem na vida de alguém que tem uma missão espiritual a realizar. É impossível alguém ser bem sucedido no ministério sem que não tenha a virtude da humildade. O que é ser humilde? Humilde é ser servo. O que é ser orgulhoso? Orgulhoso é não ser servo. Humilde é aquele que é dependente. O orgulhoso é aquele que é independente, não precisa de ninguém, dá os seus próprios passos, esquece do pastor que o consagrou e vai traçando seus caminhos, esquecendo daqueles que vieram atrás. Mas eu achei muito importante, Esdras, que tinha uma missão de estabelecer um governo espiritual, ele tinha que cumprir em sua vida essa qualidade tão linda que é a qualidade da humildade. Ele estava com o coração preparado quando leu esta palavra, e ele já sabia: quando eu chegar em Jerusalém, eu preciso ter essas duas qualidades: integridade de coração e perícias em minhas mãos para fazer a obra de Deus. E por último, o último passo que eu creio que Esdras leu e ele trouxe para o seu ministério, e eu creio que nós também devemos desenvolver em nossos ministérios, está em Eclesiastes capítulo 9, versículos 14 e 15. Eu chamo de sabedoria. É um homem ser sábio, mas estou falando da sabedoria espiritual, aquela que não faz acepção de pessoas. Não estou falando do conhecimento secular. É bom, é necessário conhecimento secular, mas em nosso Brasil o conhecimento secular está um tanto supérfluo para disputar as vagas públicas nas faculdades, nas universidades. Só os filhos dos pais que têm dinheiro, porque os nossos filhos vão estudar nas universidades particulares, e mesmo assim não é um bom ensino. Então eu estou falando de conhecimento secular, estou falando de sabedoria, porque a sabedoria
sabedoria faz de você um vencedor. Se você tem a sabedoria divina, não existem inimigos que ficam diante das nossas frentes, porque vocês serão sempre bem sucedidos se há nas nossas vidas a sabedoria de Deus. E eu pude buscar um exemplo em Eclesiastes capítulo 9, versículos 14 e 15, que diz a palavra de Deus: havia uma pequena cidade de poucos habitantes. Um rei poderoso veio contra ela, cercou-a com muitos dispositivos de guerra. Ora, naquela cidade havia um homem pobre, mas sábio, e com a sua sabedoria ele salvou a cidade. Vejam, irmãos, amigos, formados, a palavra de Deus diz que poucos homens haviam naquela cidade, e aquele rei que cercou a cidade era um rei muito forte, ele era muito poderoso, ele tinha muitas armas de guerra, e aquele rei, ele já estava considerando a batalha com a sua vitória com muita facilidade. Só que ele não sabia que dentro daquela cidade tinha um homem, e a Bíblia diz: havia dentro daquela cidade um homem pobre, porém sábio. Não importa qual é a sua condição, não importa como está a sua vida social, financeiramente, não importa. O importante é que haja a sabedoria de Deus na sua vida. A Bíblia diz que o rei era muito forte e o homem era pobre, só que ele era sábio. Ele não tinha armas de guerra, mas ele era sábio, e com a sua sabedoria, diz a Bíblia Sagrada, que ele salvou a cidade. E com muita alegria, com muita satisfação, com muita honra, ser escolhido para mim por esta turma, deixo-vos esta palavra de Esdras. E Esdras preparou o seu coração para buscar a lei do Senhor, para cumprir a lei do Senhor e para ensinar a lei do Senhor. Façam isto, haverá sucesso no seu ministério. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. O hino oficial do culto, que será entoado pelos próprios formandos. Convidamos o maestro a vir. Abençoado combatendo o bom combate, proclamando a verdade, é a vida terminar. A vitória é garantida ao fim da nossa lida. Olhando pra Jesus, o autor e consumador da fé. Nazaré.
Passaremos agora a palavra ao pastor Ronaldo, que será o juramentista da turma. Juramento. Crendo que a Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus, dada por sua direta revelação e escrita por inspiração do Espírito Santo, para a salvação e consequente aperfeiçoamento dos santos, é que prometo honrar este livro durante toda a minha vida, lendo-o continuamente, para minha nutrição espiritual. Prometo fazer deste livro a fonte de minhas meditações, o fundamento do meu ensino religioso, e o padrão supremo em assuntos de fé e conduta. Prometo renunciar a tudo quanto possa embaraçar o meu supremo ideal de servir a Cristo Jesus, meu Senhor, no cumprimento da grande comissão, até os confins da terra. Nós vamos receber agora o pastor Rubens, o orador da turma. Os outros podem assentar. Excelentíssimo pastor Timóteo Ramos, presidente da Convenção Fraternal das Assembleias de Deus do Rio de Janeiro. Digníssima mesa diretora, ministros do Evangelho presente, autoridades, convidadas e convidados, e companheiros, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Coube a feliz tarefa de discursar neste culto, em que é comemorada a formatura do curso de orientação ministerial da Confradege do ano de 2004. Temeroso da responsabilidade que recai sobre mim neste instante, a de falar em nome de uma turma de eminentes ministros do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, passo a representá-lo. Manifesto publicamente a minha dificuldade de representar um conjunto de ministros tão seletos que compõem a tríade do CON 2004. Agradeço a gentileza dos colegas formandos em receberem como orador da nossa formatura. Peço aos presentes que entendam neste discurso a mensagem de toda a turma de formandos e ponham-nos comigo aqui na tribuna, proferindo essas palavras. Procurarei expressar-me em palavras simples, tal como é o poderoso Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e de forma objetiva, sem perder a abrangência a que me proponho. Inicialmente, queremos de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, agradecer ao nosso Deus, o Todo-Poderoso, por esta oportunidade tão significativa que tivemos de realizar o CON. Agradecemos a Confradege, que montou uma estrutura impecável, sempre cuidando para que as aulas acontecessem da forma mais agradável possível. Falar no CON, sem falar nos seus componentes, seríamos inconsistentes em nossas palavras, mas jamais faremos isso. Fomos marcados pela orientação segura do pastor Jorge Videira, diretor de educação da Confradege, pela simpatia do pastor Daniel, com seu permanente sorriso nos lábios, e por toda a equipe do CON. Aí incluídas as queridas irmãs que preparavam o nosso almoço de confraternização após as aulas. Confraternizações essas que farão falta. Agradecemos aos nossos brilhantes professores
ministros de Deus, que nos orgulhamos de destacá-los neste momento. Homens que usam a sua inteligência a serviço de Deus. Pastor Timóteo, orgulhamos-nos do Senhor. Não podemos homenageá-lo na dimensão do que representa para nós. Manifestamos o nosso reconhecimento por sua honradez. Mas não se preocupe, a deferência maior, o reconhecimento justo, igualmente imensurável, será da forma estereotipada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Será um prêmio dado pelo Senhor dos Exércitos, que habita entre os querubins. O grande eu sou, que abriu o mar vermelho para Israel passar, que fez o sol parar para Josué vencer a batalha contra os amorreus, para provar a Ezequias, que prolongaria a sua vida, fez o relógio de Acais andar para trás, aquele que nos amou de tal maneira, que não hesitou em doar o seu Filho único, para ser esbofeteado, caluniado, exposto em uma cruz, com uma coroa de espinho em sua fronte, mas ressurreto ao terceiro dia. O Deus a quem nós servimos, pastor Timóteo, Ele o premiará. Queremos destacar o nosso patrono, pastor Walter Garcia, exímio professor e estudioso da palavra. Influenciou-nos sobremaneira no ânimo de buscarmos detalhes do texto sagrado, fundamentando-nos nos idiomas originários nos quais foram escritas as Santas Escrituras. O efeito disso, ilustre patrono, nos acompanhará até terminarmos a carreira e guardarmos a fé. Somos muito gratos ao Senhor pelo esforço e influência em nós causada. Deus o recompensará também aos moldes do céu. Merece referência também o nosso paraninfo, pastor Manuel Ribeiro, que após ser separado, ainda jovem para o ministério, assumiu a numericamente pequena igreja Assembleia de Deus em Cidade Nova, e por meio da sua instrumentalidade, a obra floresceu naquele lugar, tornando-se uma igreja de grande porte. Pastor Manuel Ribeiro, Deus nos ajude a copiar o seu exemplo e que possamos apresentar semelhantes resultados em nossos trabalhos. Deus prospere ainda mais o seu ministério. Naquele grande dia, virá o seu maior reconhecimento, virá daquele que pagou o preço para que as almas arrebanhadas pelo Senhor na Assembleia de Deus em Cidade Nova pudessem ser salvas, virá daquele que lhe deu os talentos que permitiram tamanho êxito. Falemos agora dos nossos formandos. Temos aqui hoje homens que receberam uma chamada de Deus, chamada para serem mais servos do que os outros. Sim, mais servos do que os outros. São tão servos que deverão servir aos outros. Escolheram uma vida de servir ao Senhor. Como farão isso? Servindo as suas igrejas, servindo aos seus ministérios, cumprindo fielmente o fim para o qual foram chamados. Não cabe aqui espaço para falsa modéstia, mas devemos ser cópia do que foi o mestre quando afirmou: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Por que esses ministros foram chamados? Seriam os socialmente mais educados, os mais cultos, os mais bem relacionados? O que teria marcado a escolha de cada um? Possivelmente podem ter essas características. Davi era formoso, mas seus irmãos também o eram, e receberam o maior destaque de Jessé, seu pai. Para substituir um rei formoso, Saul, todos poderiam pensar que seria escolhido o mais formoso, o mais destacado aos olhos humanos, mas foi Davi o escolhido. Jessé se referiu: a minha alma não tem prazer nele. Para os trânsfugas, a palavra de Deus diz: apóstatas.
Para os vencedores, a palavra de Deus diz: dar-te-ei a coroa da vida. Escolhamos nós combater o bom combate até o fim, ainda que tenhamos que morrer em combate, pois nesse caso, tal como o apóstolo Paulo, teremos acabado a nossa carreira e guardado a fé, restando então a coroa da justiça preparada para aqueles que vencerem. Aleluia. Ministros formandos, que Deus proteja os nossos ministérios da degeneração espiritual gerada pela ânsia do poder humano. Que Deus nos proteja do ecumenismo e das falsas doutrinas. Que Deus nos proteja dos interesses humanos destruidores do ministério de tantos ex-homens de Deus que hoje são homens de si mesmos, de seus partidos políticos, de suas organizações comprometidas com Deus, que não é o nosso. A glória do nosso Deus não é compartilhada. Oramos somente em nome de Jesus, só no nome dele. Deus nos proteja de fazermos como tais que lançaram os seus ministérios no mais insignificante esquecimento, desistiram das escolhas que fizeram, fugiram do combate, alguns passando para o lado do inimigo, os trânsfugas, combateram o bom combate, abandonaram a carreira e esqueceram a fé. Que Deus nos proteja disso, fazendo-nos servos fiéis até a morte, ainda que seja necessário para isto antecipá-la, mas que não nos apostatemos da fé como já muitos o fizeram, vivendo da ostentação de seus títulos, mas sem a unção do Todo-Poderoso. Queridos colegas, procuremos fundamentos de proteção dos nossos ministérios, nos estilos de liderança e conduta de Abraão, Moisés, Josué, Gideão, Paulo e tantos outros personagens bíblicos, e não cedamos à tentação de agirmos sob os preceitos de Nicolau Maquiavel, Sun Tzu, Clausewitz e tantos outros estrategistas estudados pela ciência política. Cumpramos a tarefa de ir a todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Livremos os que estão destinados à morte. Sejamos fiéis representantes do reino dos céus. Honremos ao Senhor Jesus, nosso comandante, aos líderes da igreja e à igreja do Senhor Jesus Cristo. Vamos a seara, combater o bom combate, até acabarmos a carreira e guardarmos a fé. Quando então receberemos a coroa da justiça que nos espera após cumprirmos a nossa jornada aqui na terra. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Amém. Ouviremos agora a palavra do patrono da turma, pastor Walter Garcia. Saúdo a todos os presentes com a paz do Senhor. E eu quero apenas mencionar as palavras de Salomão, no capítulo 9, versículo 9 de Provérbios, que diz assim: dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Eu já estive analisando estas palavras, outras feitas, e eu achei que é um dos versículos, uma das mensagens de maior profundidade nas Escrituras Sagradas acerca do saber, do conhecer, a adquirir a sabedoria conforme é descrita, é narrada neste capítulo 9 de Provérbios, do sábio Salomão. Ele dá instrução ao sábio. Ele já é sábio. Consideramos aqueles para encurtar o caminho, tem que vai longe, em vez de passar, mas para encurtar o caminho. Só do homem aceitar Jesus como Salvador, ele já se mostrou sábio. Primeiro ato de sabedoria é crer em Deus e chegar-se a Ele através de nosso Senhor Jesus Cristo.
Ele é sábio também porque ele, após fazer isto, resolve se enveredar no trabalho do Senhor, se comprometer com a obra de Deus, mesmo que eu não tenha um conhecimento acadêmico, teológico, mas ele é sábio porque ele resolveu trabalhar para Jesus. E assim podemos mencionar outras facetas do homem sábio. E Salomão aqui convida a dar instrução ao sábio. Ele já é sábio, mas instrui ele, e ele se fará mais sábio. Ensina ao justo, e ele crescerá em entendimento. Eu creio aqui que os alunos do COM, mesmo os mais antigos, desde alguns jovens que eu estou vendo aqui, que podem, não sei se até meu filho, pela minha idade, até outros encarecidos, que talvez tenham a minha idade, um pouco mais, eles, a partir deste COM, eu creio, tenho certeza, aumentaram a sua sabedoria, se aprimoraram. Por mais humilde que seja este nosso curso, mas há um esforço constante, desde o presidente, aos diretores, aos componentes dos conselhos, aos professores que ministraram, ao coordenador, e todos os afins. Este esforço não foi à toa, eu creio que redundou no melhoramento do vosso conhecimento, do vosso preparo para exercer o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, vós sois ministros do Senhor Jesus, que esta data pode servir de lembrança para o resto de vossa vida, e sereis tão úteis ao Evangelho do Senhor, que somente Ele poderá dizer o quanto. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. A equipe de formatura da turma 2004, turma Pastor Timóteo Ramos de Oliveira, os nossos irmãos Castro Viana, por favor, está aqui. Nosso irmão Cláudio, por favor, venha até aqui. E o nosso irmão Valmir, que foi o tesoureiro. Né? A paz do Senhor, meus irmãos. Eu gostaria, em primeiro lugar, glorificar a Deus por todas as graças que o Senhor tem derramado sobre todos nós. Amém? E também agradecer a pessoa do nosso presidente, pastor Timóteo, a diretoria e a coordenação em geral. Quero fazer minhas as palavras do nosso amado orador, irmão Rubens, e nós pretendemos passar as mãos de todos os dirigentes, coordenadores, professores que deram de si mesmos por todos nós, pelo corpo de formandos do curso, e que todos nós possamos, com gratidão no coração, em primeiro lugar, orar ao Senhor pela vida dos nossos professores, pela vida do nosso coordenador, pastor Jorge Videira, nosso presidente, pastor Timóteo, que nos concedeu essas bênçãos, porque o ensino é mais do que um tesouro, é mais do que o ouro, do que a prata. E eu gostaria de fazer alguma homenagem a esses amados que tanto deram de si mesmo por todos nós. É uma singela homenagem, mas eu gostaria de passar para a mão
nosso querido pastor presidente, nosso querido pastor Timóteo de Oliveira, uma singela homenagem da turma e agradecendo o carinho e a atenção que o amado teve com todos nós, formando nosso patrono, pastor Walter Garcia, pedindo a Deus que também abençoe o nosso amado. Muito obrigado por tudo, pelo carinho, atenção, junto com o pastor Timóteo, esteve sempre nos apoiando. Nosso querido e amado paraninfo, o pastor Manuel Antônio Ribeiro, pastor Manuel Antônio Ribeiro, nosso paraninfo, que sempre nos acolheu, também nos trazendo uma palavra de firmeza espiritual, dando a nós, obreiros da casa do Senhor, esse grande exemplo. Parabéns, pastor, muito obrigado pelo seu carinho. E o nosso querido e amado coordenador, pastor Jorge Videira, a qual em particular eu queria agradecer tanto quanto aos demais, mas eu digo que o pastor Jorge Videira foi para nós assim, não apenas um professor, esteve de frente conosco e em grandes momentos até puxando a nossa orelha, com muita razão, porque aprendemos muito com o nosso querido e amado pastor Jorge Videira. Que Deus abençoe, meu amado. É uma lembrança muito singela, mas a turma tem um carinho, tem todo alegria. Maravilha. E nós temos também uma placa que eu gostaria de entregar para o senhor passar para o pastor Benedito Santana, que se encontra ausente, mas gostaria de fazer menção que, embora ausente hoje, mas esteve presente conosco muito tempo, nos trazendo honrosamente muita coisa boa para que... Vamos aos nossos queridos formandos. Mariano de Souza. À medida que eles forem recebendo, os irmãos podem aplaudir-nos. Antônio Américo Pereira. Tem que ser um pouquinho mais rápido, tá, pessoal? Adalto Ribeiro da Cruz. Amaro Carneiro Barreto. Adalmir Gomes de Moura. Alfred Teixeira Braga. Ailton Souza de Oliveira. Ailton Souza de Oliveira. Alcir Carlos Coelho de Freitas. Alfredo José Moreira. Arão do Nascimento Oliveira. André Luiz Costa. Arlindo Florencio dos Santos. Arlindo dos Santos Oliveira. Aparecido da Cruz. Ailson Laureano de Oliveira. Adalto Braz da Silva Júnior. Aparecido da Cruz, não está presente? Adeilson Alves da Silva. Alfredinho Teixeira Braga. Adevaldo Fernandes do Nascimento. Agora o Daniel. Kleber Machado da Rosa. Celso José Gomes. Olha aqui. Peraí.
Cláudio da Silva Lima. Celso Lisboa Rodrigues. Claudinei da Conceição Pereira. César Abrão da Costa. Cláudio Lô Rodrigues Martins. Dejair de Souza Crispim. Darlan Leocádio de Souza. Domingos Santos. Dimas Cecílio de Albuquerque. Elias Cassiano Paulino. Elias Ramos dos Santos. Eduardo Leandro Alves. Edil de Almeida Ismael. Eliseu Cândido Fernandes. Eli Vegas da Fonseca. Ezequiel Rodrigues Siqueira. Edilberto Pinto Gaspar. Edinaldo da Silva Alves. Emanuel Ribeiro de Sena. Eduardo Leandro Alves. Eliel Leandro Alves. Eliseu Gomes Barbosa. Eliezer Moreira Gama. Fernando de Paulo Aleto. Fernando Loureiro Arramal. Fernando Carlos Cardoso Batista. Francisco Ados Santos Lima. Francisco Anísio Soares Rocha. Eduardo Leandro Alves está presente. Felipe Santana de Oliveira. Genesi de Souza. Francisco Xavier de Castro Viana. Fábio Mendes da Silva. Gesseli Fernandes dos Reis. Givaldo Amaral Ferreira. Givaldo Amaral. Mário Joaquim Xavier. Hélio Lisboa. Heroídes de Almeida Santos. Humberto de Almeida.
Francisco Anísio Alves da Rocha, Isael de Lima Fernandes, Ivanir Oliveira Tiradentes, Ismar Vicente Ferreira dos Santos, Ismael Assis de Souza, Elias Francisco Ricardo,
as aulas do bom. Viu, irmãos? Nós cadê o filhinho do pastor Marcelo? Está lá atrás, olha lá, aquela criança gordíssima, abençoada lá. Viu? É graça de Deus, meu irmão. Graça de Senhor, não vai abandonar o cão, Jesus não me ama, não. Parabéns, pastor Marcelo, parabéns. Mário Antônio Carneiro Batista. Marcelo Pinto. Márcio Barros de Oliveira. Marcelo Tenório Batista. Marcelo Manuel Galo. Miguel Rosa da Silva. Manuel de Souza. Natanael Martins de Freitas. Nael Ferreira da Rocha. Oséias Rangel Peçanha. Otacílio Ferreira da Silva. Osmar dos Santos. Pedro Gonçalves da Luz. Pedro Pereira do Nascimento. Petrônio Rodrigues de Oliveira. Paulo Sérgio Matos.
Meus amados